Abra sua Bíblia um pouquinho no livro de Gênesis. Nós vamos falar sobre um personagem que foi muito enriquecido. E olha, se você pensa que é pecado ser rico, é pecado ter prosperidade, se você pensa que é pecado ter as coisas, não é pecado não. Não tem nenhum pecado em comer do fruto do seu trabalho. Não tem nenhum pecado em você ser uma pessoa para abençoar. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos fala que nós temos que ter e teremos para dar e emprestar. Amém? Então você se coloca em pé. Livro de Gênesis, capítulo 30. Nós vamos ler a partir do versículo do 25 em diante. Gênesis 30, 25, por favor. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim, Gênesis 30, 25. Quem não tiver Bíblia pode acompanhar no nosso data show, tá? Em nome de Jesus. A palavra diz assim, e aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão, deixar-me que me vá ao meu lugar e à minha terra, e dá-me os meus filhos, as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Labão faz um novo pacto com José. Olha, esse Labão aqui, ele fazia uns pactos, uns compromissos, abençoadíssimo pro lado dele, tá? Então, você vai entender. Então disse-lhe Labão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais, determina-me o teu salário que eu te darei. Então lhe disse, tu sabes como te tenho servido, e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele, que te darei? E então disse Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, ser-me-ão a por furto. E então disse Labão, tomará que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e tudo que havia brancura, e todo moreno entre o cordeiro, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Amém. Amados, posso sentar um pouco, por favor? Pode ficar à vontade. Amados, nós vamos falar hoje sobre um personagem, Jacó. E Jacó, ele tem muito a ver com prosperidade, com envolvimento na área financeira. Por que eu te digo isso? Porque às vezes você pode ter o dom de ser abençoado. Às vezes você pode ter até mesmo o teu empreendimento, o teu salão, a tua oficina, o teu escritório. Mas muitas vezes você pode achar que você não é digno de ser abençoado. A palavra nos retrata a situação de um homem chamado Jacó. E Jacó, ele foi o mesmo que enganou o seu irmão Esaú. Foi o mesmo que tomou a frente da bênção que o seu pai ia dar para Esaú. Mas a Bíblia nos fala que Jacó, ele usou o quê? De meios errados
ele fez uma artimanha, né? Ele quis ser esperto. Ele cortou a frente do seu irmão, enganou seu pai e recebeu a bênção. E nesse mesmo momento em que ele recebeu a bênção, ele teve que partir, porque ele começou a ser uma pessoa procurada, uma pessoa perseguida. Uma pessoa, posso dizer assim ao seu coração, em que tinha vidas querendo matar ele. E um era o seu irmão. Uma pessoa que queria amargamente matar era o seu próprio irmão que queria matar ele, porque ele não admitia, não aceitava a forma que Jacó passou ali para trás. E ele foi embora. Mas às vezes nós pensamos assim: uma pessoa que erra, uma pessoa que peca, uma pessoa que passa alguém para trás, que dá o chapéu, na língua popular, em alguém, será que Deus vai abençoar futuramente essa pessoa? Será que Deus vai entrar com providência na vida dessa pessoa futuramente? Olha, a Bíblia fala que Deus, Ele não livra nós de pagarmos os nossos erros, mas Ele é muito amoroso na forma de nos abençoar. A palavra nos fala que Jacó, ele foi um homem que sofreu demais, demais. Jacó, ele não tinha nada na sua vida. Ele saiu com uma mão na frente e outra atrás, mas ele saiu com uma bênção de Deus na sua vida. Ele saiu sem nada da sua terra, ele saiu corrido, ele saiu fugido. Ele teve que abandonar toda a sua parentela. Ele teve que largar tudo que ele mais prezava. E ele foi tentar uma vida em outro lugar. Ele partiu para uma terra, vamos dizer assim, desconhecida, em que ele não tinha, um conhecimento do que iria acontecer com a sua vida. Mas a palavra fala que Jacó, ele partiu para essa terra e lá ele não tinha nada, não tinha nada. E quando ele chegou lá, a primeira coisa que aconteceu foi que, com a mesma semente que ele plantou, ele colheu. Se você perceber, quando Jacó chegou lá na terra de Labão, Jacó lá atrás tinha enganado o seu irmão, tinha enganado o seu pai. Quando ele chegou naquela terra fugindo, a primeira coisa que aconteceu foi que ele foi enganado por Labão. Ele foi enganado, porque quando Jacó chegou naquela terra, ele olhou uma moça, o seu coração se encheu de alegria, ele ficou desejando aquela moça para tê-la como sua esposa, mas ele não tinha dinheiro para pagar o dote. O que é dote? Hoje você é abençoado. Hoje você casa com a sua esposa e você não tem que dar nada para o pai dela. Hoje você é abençoado. Mas naquele tempo lá atrás, o camarada, a pessoa tinha que ter dinheiro. Jacó não tinha dinheiro para pagar. Jacó chegou naquela terra, viu aquela moça e falou assim: nossa, como que eu vou poder pagar o dote? Como que eu vou poder dar alguma coisa para o pai dela para me entrar na família, para me entrar no meio que eles vivem? Aí surgiu-se uma proposta de Labão. Olha, veja como que Deus começa a trabalhar na vida das pessoas. Veja que Deus é um Deus de plena misericórdia. Às vezes, amado, você pensa que dinheiro resolve o teu problema. Mas olha, muitas vezes, o que realmente contribui para a nossa vitória é a total dependência e bênção de Deus na nossa vida. Jacó chegou numa terra sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, e já chegou com uma dívida. Ele chegou devendo. Ele chegou ali já devendo. Se ele chegou com uma camisa e uma calça, ele chegou lá, já começou a ter um dor naquela camisa, aquela calça dele. Por quê? Porque quando ele chegou para Labão e falou: Labão, gostei da tua filha. Labão falou: nós podemos acertar o dote. O que você tem para me oferecer? O que você tem para me dar para garantir, que a minha filha vai ser bem tratada? Ele olhou para ele, virou de ponta cabeça, não tinha nada. Não tinha nada. Mas Labão falou assim: o que você tem que pode me oferecer para que você tenha a minha filha? E ele falou: eu tenho trabalho,
eu tenho força para trabalhar, eu tenho ânimo para trabalhar, eu tenho o quê? Uma honestidade para poder te oferecer. Então, amados, a Bíblia diz que naquele momento Labão falou, você vai trabalhar 7 anos por ela. Presta atenção, 7 anos. E está lá Jacó ralando, 7 anos trabalhando, 7 anos ansioso, né? É a mesma coisa do que o varão quando vai ao altar em meados de casamento, né? Não aguenta mais ver a noiva, né? Já quer casar logo, quer ir embora, quer mudar tudo. Ó, não é assim que funcionam as coisas, hein? Tudo tem um tempo determinado por Deus. A Bíblia fala que Jacó trabalhou 7 anos para poder ter a filha de Labão. Quando deu 7 anos, ele chegou lá, falou, Labão venceu 7 anos, com aquela alegria, com aquele sorriso. E Labão falou assim, mas olha, você se esqueceu de uma coisa. Essa que você quer a mais nova. Em nenhuma família antiga, a mais nova casava primeiro que a maior. Isso era uma desonra. Naquela hora eu creio que caiu a vida de Jacó. Eu creio que naquela hora Jacó desabou. Jacó foi por terra. Mas Labão falou, você pode trabalhar mais 7 anos. Mais 7 anos, por qual que você quer, Raquel? E ele falou assim, então eu vou trabalhar mais 7 anos. Olha, ele já tinha perdido 7 anos na sua vida, hein? Presta atenção. E ele foi trabalhar mais 7 anos para poder ter aquela filha que ele queria, que ele amava, que ele queria, que ele desejava. Será que nos esclarece, amado, que Jacó não tinha nada? Sabe o que ele tinha? Ele tinha uma família, ele tinha 2 esposas naquele tempo e um monte, uma escada de filhos, ele não tinha mais nada. Ele era um homem pobre, ele era um homem que não tinha nada. Tudo que ele tinha feito era para o seu sogro Labão. Tudo que ele tinha trabalhado era para o seu sogro. E o seu sogro daquele trapaceiro que queria passar para trás. Se ele fazia uma coisa, era do sogro. Se dava lá um bezerrinho, uma vaca, era do sogro. Se nascia umas mangas, era do sogro. Se plantava uma verdura, era do sogro. E ele trabalhando. Mas olha, existia dentro da palavra uma passagem, aonde diz assim no versículo 27, que o sogro dele, Labão, reconheceu uma coisa, que ele estava sendo abençoado por causa do amor de Deus por Jacó. Olha, eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Eu quero te esclarecer uma coisa. Não importa a situação que você estiver, não importa a situação financeira que o teu estabelecimento tiver, mas pelo amor que Deus tem em você, Ele pode mudar a tua vida. Pelo amor que Deus tem nos teus negócios, Ele pode transformar o teu estabelecimento. A Bíblia fala que Jacó não tinha nada. E não tinha nada e pegou mais problema ainda, né? 2 mulheres, um monte de filho, e era escravo naquela terra lá do seu sogro. Mas Deus tinha uma promessa sobre Jacó. Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. Amado, Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Não se preocupe. Olha, Jacó trabalhou 14 anos para as coisas começar a pensar em melhorar. Se você tem o teu empreendimento, não é uma semana que tem que tá funcionando e fechar as portas, não. Não é um ano que vai melhorar. Às vezes pode demorar 1, pode demorar 2, demorar 3. Mas sabe de uma coisa? A vitória de Deus vai chegar na tua vida. A vitória chegou na vida de Jacó, meu irmão. Depois de 14 anos, amado, 14 anos trabalhando, 14 anos, as coisas começaram a melhorar. As coisas começaram a ter uma luz no fim do túnel. Aí, naquele momento, Labão estava ali com Jacó. Jacó falou assim: eu não aguento mais ser empregado. Eu não aguento mais trabalhar para você, Labão. Aí Labão falou assim: o que você quer? Qual que é o teu alvo? Você quer um salário? Olha, às vezes a gente só valoriza o que a gente tem quando a gente perde. Não é verdade? Tem um ditado que fala assim: é melhor pingado. Às vezes, amado, é melhor você ter um salário mínimo no final do mês do que não ter nada. A Bíblia fala que Labão chegou para ele e falou: o que você quer para você ficar comigo? Eu reconheço que
toda a providência, tudo que eu estou sendo abençoado é por causa de você. Ele falou, não quero dinheiro, eu não quero nada que você tem, eu não quero nada. Olha, a fé de Jacó é muito grande, a fé de Jacó é muito forte. A palavra fala que, naquele momento Jacó, ele lançou uma proposta para Labão. Sabe qual foi? Ele falou assim, Labão, olha, eu não quero teu dinheiro, eu só quero que você deixe eu ir embora em paz, na bênção. Eu só quero partir com a minha família. Mas olha, eu não quero nada, você não precisa me pagar nada. Mas eu quero fazer um compromisso com você, um trato, um pacto. Ó, todos os animais que nascerem manchados, morenos, listrados, coloridos, é meu. Todo branco é Tina. Por quê? É a mesma coisa você ter um pasto com vários animais todo branco e você vê só um animalzinho lá com a pintinha preta. É a mesma coisa do que numa ninhada, numa criada de animais, você ficar esperando nascer algum malhado de um animal que é branco inteiro. E a Bíblia fala que Jacó e Labão conversaram, Labão falou, é um negócio bom, já com a intenção de dar mais um golpe em Jacó. Mas olha, a Bíblia diz que naquele momento ali, eles acertaram um compromisso, um pacto. A palavra nos fala que Labão saiu em todo o seu rebanho, olha, tirou todo o gado que poderia dar uma margem que procriar de cor que fosse para Jacó. Ele saiu assim naquele pasto e tirou todos. Para quê? Para tirar a probabilidade, para tirar a chance de Jacó ser abençoado. Sabe, ele fez tudo para que pudesse bloquear a prosperidade de Jacó. Mas a palavra nos fala que quando Deus tem um compromisso com a pessoa, irmão, quando Deus tem um compromisso com você, quando Deus, Ele veio até você e colocou no teu coração o desejo de abrir o teu negócio, de ter o teu estabelecimento, de ser um profissional autônomo, naquele mesmo momento também, Deus já estava selando a tua vitória. A palavra nos fala o quê? Que mesmo Labão tentando enrolar Jacó, deu o varão em grande maneira e teve o seu rebanho, as suas servas, os seus servos, os camelos e os jumentos aumentados. O que isso significa? Isso significa, meu irmão, que mesmo que o mundo tente te parar, isso significa que mesmo que as coisas estiverem difíceis para você, isso significa que se tudo parecer que não vai dar certo, existe uma possibilidade de Deus te abençoar. Existe uma possibilidade. Por quê? Porque Deus é o que reina sobre a tua vida. É Deus que abre a porta na tua vida. É Deus que está sob o controle da tua vida. É Deus que direciona a tua vida. Não se preocupe se porventura as provações virem sobre a sua vida, como veio na vida de Jacó. Não se preocupe se você ficar 14 anos na peleja para o teu negócio dar certo. Mas saiba de uma coisa, a semente está sendo plantada. A semente está sendo plantada. E no momento em que Deus quiser, pode ter certeza de uma coisa: Deus muda o teu cativeiro. Deus muda a tua situação. Amados, para Deus não importa a circunstância. Deus não está preocupado com o que você tem para vender, com os carros que chegam na tua oficina. Deus não está preocupado com as pessoas que vão no teu salão, não. A circunstância não muda o projeto de Deus na tua vida. O que muda o projeto de Deus é você, através da oração, da consagração, da busca. Então, amados, não tem como você não ser abençoado, porque Deus marcou a tua vida como marcou a vida de Jacó. Você é uma pessoa marcada, você é uma pessoa especial. Então, amados, você não é como se diz um pintinho, você é a águia. Você é para estar como cabeça, você é para estar na frente. Então, amados,
Comece a acreditar no que Deus colocou na tua mão. Comece a olhar para o teu estabelecimento, para as tuas coisas, começa a profetizar. Começa a quebrar todo mal, toda palavra contrária, e começa a deixar Deus mudar a situação da tua vida. Então, amados, a Bíblia nos fala que Jacó teve uma vida mudada pela mão de Deus. Um homem pobre virou rico e riquíssimo. Então, amados, hoje nós podemos estar aqui, mas o amanhã pertence a Deus. A tua prosperidade pertence a Deus. A tua vida pertence a Deus. Não se preocupe. Não se entristeça o seu coração. Seja como Jacó. A partir do momento em que Jacó determinou no seu coração de ser abençoado, que pagou o preço, Deus mudou o cativeiro de Jacó. Então, amados, nessa noite também, eu gostaria de orar por você. Orar por você que tem um empreendimento. Pode estar uma bênção o teu empreendimento, mas tem que ficar melhor do que está ainda. O teu empreendimento pode estar passando por provas, mas olha, as provas vão passar, isso vai acabar. Isso é um momento na vida. Isso é um tempo na tua vida, vai acabar, vai passar. A mão de Deus está estendida sobre você.